Saudações homeopáticas a todos! Seja bem-vindo a mais uma aula aí de homeopatia clássica, né? Para quem ainda não me conhece, vou me apresentar, né? Muita gente chegando aí no canal recentemente. Meu nome é Eduardo, sou professor de homeopatia, mais especificamente matéria médica homeopática, mas ministro aula de homeopatia como um todo, menos de manipulação, né? Embora eu seja farmacêutico. Bom, eu sou farmacêutico aí pela Unip, sou filósofo pela PUC, né? Tenho especialização aí em fitoterapia, já publiquei alguns livros, entre deles Guia de Matéria Médica, o Guia de Matéria Médica Homeopática do site de Schussler, um estudo sistematizado de matéria médica homeopática também, que esse livro aqui, inclusive, ele é uma das referências de obras de obrigatórias para o curso de especialização em homeopatia da Unip, né, de São Paulo. Não sei se ainda, há tempos atrás me pediram para incluir como bibliografia obrigatória, né, do curso. Não sei se ainda não sei. Tem alguns artigos científicos publicados na área de estudo científico da homeopatia, em nanotecnologia, em cuidados paliativos, em farmacologia, que é uma das áreas que eu atuei também ao longo aí da trajetória da minha vida, né? Sou professor de homeopatia, tenho um curso de homeopatia, né? Onde temos aí homeopatas, terapeutas, médicos, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, né? E a galera aí de forma geral. Nós misturamos num bolo só e tem uma turma maravilhosa, tá? Tem uma turma agora maravilhosa. Se quiser entrar mais em contato, saber mais sobre essa formação de homeopatia, pode entrar em contato comigo, né? Meu número fica na descrição do vídeo, sempre, todos os vídeos, tá o meu número do WhatsApp. Pode me chamar que eu respondo a todos. Essa aula aqui específica é uma aula que eu refiz e estou gravando ela agora, porque eu fui professor convidado para ministrar uma aula de epidemiologia homeopática, né? A intervenção homeopática nos eventos epidemiológicos, aí, na Liga de Homeopatia para o curso de Medicina em BH. Não me lembro exatamente em qual faculdade. Foi no início da pandemia da Covid. Então, não me lembro qual faculdade que foi, mas eu ministrei essa aula que eu vou ministrar agora aqui para vocês, que era apenas para os meus alunos do curso de homeopatia, mas resolvi colocar para todos porque eu acho interessante. Tem um material e-book, muitas das partes aqui eu vou ler, que eu coloquei no e-book, que é super importante. Ler mesmo o que está ali, é muito importante. Se você tem o material, você pode imprimir e assistir essa aula. Eu sugiro até que assista 2 vezes essa aula. Uma vez agora sem o material e depois você imprime o material e vai fazendo as anotações. É tanta informação importante que até eu tô meio com medo de me perder aqui. Embora é uma aula que eu domino, é uma aula que eu já ministrei até para o curso da Liga de Homeopatia, do curso de Medicina. É algo que eu domino, mas é algo cheio de detalhes. É um quebra-cabeça que a gente vai montar do início ao fim para fazer sentido e para a gente entender o que realmente e como deve se fazer essa intervenção, né? Essa intervenção homeopática, a intervenção dos homeopatas, né? Em eventos epidemiológicos, tá? E qual que é a dinâmica que eu vou usar aqui? Vocês, bom, quem é meu aluno, sabe que eu vou direto ao ponto e eu vou oferecendo peças de um quebra-cabeça e lá no final a gente monta o quebra-cabeça como um todo e a gente entende a matéria, né? Eu tenho uma facilidade de ensinar, né? Eu tenho essa facilidade. O meu curso de filosofia, ele não é bacharel, ele é licenciatura. Então, eu estudei técnicas de ministrar aulas, né? E por conta própria também desenvolvi algumas técnicas para que, mesmo que você seja da medicina, especialista, mestre, doutor, até você
que não tem aí nenhum curso superior, eu tenho certeza que as minhas aulas você entende. Porque o linguajar que eu uso, né, a linguagem que eu uso, a didática que eu uso, é para que todos entendam e nenhum também possa olhar, não, tá uma linguagem muito rasteira, não tá legal. Não, eu uso uma linguagem adequada, mas que todos entendam, tá? Então, essa aula aqui vai ser em 5 momentos. É uma aula um pouquinho comprida, embora eu vou direto ao ponto e entrego tudo assim em pouco espaço de tempo, tá? Mas, no entanto, é uma aula um pouquinho extensa, né? Então, se ajeite aí na cadeira, né? Pega uma aguinha e fique bem confortável aí, porque nós vamos falar de muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. Vai ser em 5 momentos, tá? No primeiro momento, nós vamos falar sobre algumas definições rasteiras. Nós não vamos aprofundar nessas definições, porque não cabe nós aqui tratar essas definições como filólogo, né? Como uma definição mais especialista. Não é o caso. A gente precisa de deixar claro alguns tipos de definições na nossa mente, e alguns termos que nós vamos trabalhar, para que nós podamos entender. O objetivo nosso aqui dessa aula é aprender como fazer uma intervenção, sendo homeopata, como fazer uma intervenção em eventos epidemiológicos, né? Então, no primeiro momento, é sobre definição de alguns termos técnicos, tá? No segundo momento, eu vou dar alguns exemplos. De intervenções homeopáticas, né? Intervenções de profissionais homeopatas que tiveram ao longo da história, em termos de mundo, né? Depois nós vamos, no terceiro momento, nós vamos colocar essa homeopatia, essa intervenção em alguns eventos epidemiológicos a nível Brasil, a nível aqui a nossa casa, tá? O nosso terreno, né? A gente vai ver como que eles fizeram fora, ao longo da história, e como que foi aqui dentro, as intervenções. Você vai se surpreender pela qualidade das intervenções homeopáticas que já teve até hoje aqui no solo brasileiro, tá? No quarto momento, nós vamos trabalhar um pouquinho aí o organon, né? O que o organon fala, o que ensina. O pai da homeopatia fala, né? O pai da homeopatia escreveu aí sobre essa intervenção, como que ela deve ser feita, os protocolos a serem utilizados foram todos descritos muito bem aqui no organon, tá? E no quinto e o último momento aí, bom, quando a gente vê aqui no quarto momento, é algo teórico. Nesse quinto momento, eu vou falar de algo prático. Eu vou falar como que é essa intervenção da homeopatia, né? Em um ambiente, num evento de uma questão epidêmica, né? Aqui no nosso solo brasileiro. E estritamente onde eu pude participar. Nossa, mas foi uma riqueza, foi uma das maiores riquezas quanto ao meu currículo de homeopata, né? Eu achei muito bom, né? Então, antes de chegar lá, então vamos partir para esse primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento aqui, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os conceitos. Nós não vamos adentrar profundamente nesses conceitos epidemiológicos, porque não é a nossa, como posso dizer, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é saber como eu, como homeopata, como farmacêutico homeopata, como terapeuta homeopata, como médico, como enfermeiro, como odonto, eu vou interferir em eventos epidemiológicos, tá? E o que é epidemiologia? Né? Epidemiologia é um estudo, né? Pode ser definido como uma ciência que estuda o processo saúde e doença na coletividade humana, tá? Eventos epidemiológicos é quando existe alguma doença que está afetando a comunidade como um todo.
Seja a comunidade bairro, seja a comunidade município, estado, país ou mundo. Isso é um evento epidemiológico, né? Esses eventos epidemiológicos, eles acontecem o tempo todo, de maior ou menor intensidade. Então, a epidemiologia é basicamente a ciência, né? É o estudo em que você vai estudar a saúde coletiva, a saúde do pessoal como um todo, né? Todo lugar, todos os municípios, estados, países que se tem um mínimo de dignidade, tem uma equipe epidemiológica, né? Todos os municípios, acredito eu, que tem essa equipe epidemiológica. A Secretaria de Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, tem uma equipe epidemiológica composta por médicos, farmacêuticos, enfermeiros e aí por diante, né? Os profissionais da área de saúde. A nível nacional, também nós temos uma outra equipe, né, do Ministério da Saúde, uma equipe epidemiológica. Algumas instituições constroem-se, formam-se equipes epidemiológicas, igual à Organização Mundial da Saúde, existe uma equipe muito bem preparada, uma equipe enorme e muito bem preparada, uma equipe epidemiológica, da qual essa equipe epidemiológica, ela não é composta, isso da Organização Mundial da Saúde, ela não é só composta por pessoas da área da saúde, ela é composta também por sociólogos, ela é composta por pessoa da área da geografia, geógrafos, e tem outro profissional também, que me falha a memória neste momento, mas não sei se é antropólogos, mas veja aqui, a epidemiologia, a ciência que estuda a saúde coletiva, ela vai além dos profissionais da área da saúde. Por quê? Porque estuda o ser humano inserido na comunidade, inserido na área geográfica, no terreno geográfico ao qual ela convive. Estuda o ser humano inserido na cultura igual da qual ela está organizada, né? Então, epidemiologia é isso, né? Agora, tem algumas classificações epidemiológicas. Existem algumas classificações epidemiológicas, das quais, aqui para nós, 4 são muito importantes. O que é surto? Por que eu estou falando isso? Porque você vai precisar disso para fazer os seus protocolos, para fazer seu mapeamento de intervenção, né? Como homeopata, tá bom? Chega lá na frente, você vai precisar disso aqui. Então, existem 4 termos aí, né? 4 classificações importantes para nós, tá? Primeiramente, surto. Segundo, surto, epidemia, endemia e pandemia. A pandemia todos nós sabemos aí muito bem, né? Quando vivemos aí. Mas surto, teve o surto de uma doença. Teve o surto, eu acho que vocês já ouviram falar isso, né? Teve o surto do sarampo em tal região, em tal local está tendo surto da dengue. Em tal local está tendo um surto da febre amarela, né? Então, o surto é um aumento repentino, né? Do nada, repentino e inesperado de casos de uma doença em que determinada região, ali localidade, aquele local, né? Ou comunidade, né? Ou determinada época do ano, existe aquele surto ali daquela doença. É uma doença geralmente controlada ou não, que aparecem ali em algumas pessoas ali daquela região, apenas daquela região. Um exemplo de surto, às vezes nós temos aí, sempre nós temos ameaça e às vezes surgem, né? Pouco tempo agora na nossa história, da história da humanidade, nós temos um surto aí na África, né?
O surto da ebola, lá sempre nós estamos, nós da área da saúde, nós estamos focados ali naquela área da África, numa certa área ali da África, porque pode ter os surtos de ebola, né? Aqui no estado de Goiás, do Brasil, no Brasil, nós temos constantemente surtos de virose, né? De vez em quando aparece um tipo de virose diferente, em que todo mundo ali, daquela região específica, ela vem a ficar doente ali com aquela virose, né? Depois passa, obviamente, com os tratamentos e tudo. Então, isso é um surto de alguma doença. Outros surtos, teve um surto da coqueluche, teve um surto de sarampo, e aí por diante, né? É local, é ali naquela região, e tem um certo número de pessoas que vão infectar com aquele vírus ou com aquela doença em si, e é tratado e acaba por ali mesmo, tá? Outro termo muito importante para nós é endemia. A endemia se dá quando uma doença tem recorrência em uma região, mas sem aumento significativo do número dos casos, né? Exemplo, malária lá no norte, né? Sempre tem malária. Um caso aqui, outro caso ali, sempre tem, né? Os casos de malária, mas está controlado, né? A AIDS é uma endemia, mas está controlado, Tem um caso aqui, tem um caso ali, tem alguns casos, às vezes aumenta um pouquinho, às vezes diminui, mas tem os casos, né? Agora nós podemos também até falar, abrindo um parênteses aqui, em hiperendemia, né? Quando os casos de malária, às vezes, ultrapassa aqueles casos mais comuns, né? Mas, no entanto, está ali naquela região, Às vezes, determinada época do ano, a malária, ela dá uma hiperendemia, né? Mas continua ainda sendo endemia, tá? Eu acho que está um pouco bem claro, né? Isso no e-book que eu disponibilizei para vocês. Se você ainda não tem esse e-book, você me manda uma mensagem pelo WhatsApp que eu mando o e-book para você. Super importante você ter esse e-book, esse material. Fiz um material para você de tudo que eu vou falar aqui. Tem mais coisas, tem um pouco mais ainda nesse material, tá bom? A terceira classificação aqui que nós precisamos entender, nós precisamos estudar e precisamos entender, é epidemia. Então, nós estudamos já surto, endemia, e agora nós vamos estudar a epidemia. Epidemia é uma palavra muito usada, né? Muito usada principalmente aqui no Brasil também. Uma epidemia é quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala global, ou seja, o problema se espalha acima do esperado, né? Sem uma delimitação geográfica específica. Vou dar um exemplo que a gente deu ali na endemia. Nós temos uma endemia de malária ali na região norte, mais ou menos controlada ali. Tem uma intervenção, obviamente, pelo Ministério da Saúde. Imagina-se que a malária ela começa a espalhar para o Brasil todo, né? Começa a espalhar para o Brasil todo. Daí nós já foge da região, daquela região geográfica ali do norte. Então, já começa a ser uma epidemia. Vou dar um exemplo, em 2021, nós tivemos aí uma gripe, né, que ela tornou uma gripe epidêmica no Brasil todo. Inclusive, o estado do Rio de Janeiro declarou-se um estado de epidemia, né, com essa gripe de 2021, né? Agora, o quarto tópico aí, né, o quarto é a pandemia. Nós estamos bem familiarizados com esse termo, né? Pandemia aí pela Covid-19, né? Então, a pandemia,
é uma disseminação mundial da doença. Ela pode surgir quando um agente infeccioso se espalha ao redor do mundo e a maior parte das pessoas não são imunes a esse tipo de doença. Exemplo, o Covid-19, né? Começou ali na China, em um municípiozinho, e foi se espalhando, se espalhando, se espalhou em solo municipal, depois na província, que eles não chamam estado, chamam província, depois a nível nacional, depois tomou a parte da Ásia, foi para a Europa, ou seja, já tomou outros rumos e rodeou o mundo, né? Então tomou o mundo inteiro e virou uma pandemia. Então pandemia é quando toma conta aí de todo mundo, toma conta aí dos limites, né? Nos limites do Estado, dos limites do país, né? Soberano, e passa dos limites aí dos continentes, né? Dos nossos 5 continentes. Então, essa aí é uma pandemia. Então, já bem claro para a gente quais os principais 4 eventos epidemiológicos da qual nós, como homeopata, podemos intervir. Nós podemos intervir nesses 4 pontos, né? Nesses 4 eventos epidemiológicos. Nós podemos intervir no surto, nas endemias, nas epidemias e nas pandemias. Tá? Agora, eu quero aqui que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou falar um pouquinho aí das intervenções epidemiológicas com a homeopatia, né? Na história a nível mundial, né? Desde o Samuel Hahnemann para cá, tá? Até o mais próximo aí foi em que eu tive essa experiência maravilhosa para desenvolver o meu trabalho, né? Como homeopata. Inclusive, publiquei artigos científicos. Se eu não me engano, foram 3 artigos científicos publicados sobre esse trabalho, né? De intervenção homeopática. Não lembro aonde está esse artigo científico. Já publiquei tanto artigo científico que vai para alguns anais de algum simpósio, e a gente faz um banner, apresenta, né? Vai para alguma revista e se perde, a gente perde. Hoje em dia é tudo endereço eletrônico, né? Acaba se perdendo. Ainda mais quando a gente sai do mundo acadêmico, né? Das universidades, então isso passa a não ter grande importância da gente ficar guardando, né? A primeira intervenção epidemiológica, quase todos os estudantes, inclusive eu, pensei há muito tempo, que foi um surto de escarlatina que teve na época de Samuel Hahnemann, né? Um surto de escarlatina que teve, mas não foi. Esse foi o terceiro intervenção homeopática em um evento epidemiológico. O primeiro foi em 1794. Obviamente, lógico que por Samuel Hahnemann, né? Epidemia de sarna na Alemanha em 1794. Olha que interessante. Por volta de 1794, a epidemia de sarna foi então que Hahnemann teve a ideia de fazer um medicamento. Ele testou a calcária carbônica, deu muito certo, né, nessa epidemia, e o sulfur também para essa epidemia da sarna. Deu muito certo. E ele resolveu, olha que interessante, pessoal, eu acho que quase ninguém sabe disso. Daí ele resolveu misturar para fazer o sulfur, que é o enxofre, né, e a calcária carbônica. Ele misturou e formou um único medicamento. Ele misturou as substâncias cruas para poder homeopatizar. E ele inventou um único medicamento, aí por causa da epidemia da sarna na Alemanha, tá? Que medicamento é esse? Epasulfur. Epasulfur foi inventado nessa eventualidade.
aonde a calcária carbônica deu muito certo aí, né? Na epidemia da sarna, e o sulfuro, que é o enxofre também. Ele misturou os dois e fez o epasulfor. A segunda, bom, eu vou dar uma pincelada, por quê? Vou abrir um parênteses aqui. Toma uma aguinha, toma um cafezinho aí. Você é do sul, já bebe aí um mate. Um chimarrão. Se você é aí de Minas Gerais, já bebe um cafezinho, com calma, respira. Por que que eu estou falando? Por que que eu estou falando? Porque presta atenção aqui. Por que que eu estou dando exemplo? Estou falando de algumas intervenções epidemiológicas, algumas intervenções de alguns homeopatas em eventos epidemiológicos a nível mundial e a nível Brasil. Por que que eu vou fazer isso? Vamos lá. Isso tem que ficar claro para vocês aproveitarem o máximo possível. Quando eu falo que eu sou cristão, olha só a ideia, a minha ideia. Quando eu falo que eu sou cristão, é porque eu quero dizer que eu estudei a filosofia de Jesus Cristo, né, lá do cristianismo, e eu sigo aquilo, né? Então eu sei como que ele se portava, eu sei o que que ele fazia, eu sei como ele fazia, o que que ele agia, quais eram os princípios que ele fazia, né? Os princípios qual era a moral e a ética que ele defendia. Então eu tô ali me espelhando nele para justificar as minhas ações. Quando eu falo que eu sou muçulmano, é porque eu já estudei ali o profeta Maomé, né? Eu já estudei o Alcorão, eu sei como que o profeta Maomé ele agia, como que ele deixava de agir, o que que ele pensava, quais eram os valores ética e moral dele, então, o que que ele pregava, qual que ele determinava, as leis que ele determina. Então, eu falo que eu sou muçulmano porque eu estou seguindo as orientações daquele homem, né? Agora, vou dar um outro exemplo fora de religião. Quando eu falo que eu sou de direita, de esquerda, político tal, de ordem política e direita, ordem política e esquerda, nós temos uma diretriz pedagógica ali que a gente segue, né? Quem é direita tem uma característica, quem é esquerda tem outra característica. Quando eu falo que eu sou torcedor do Flamengo, quando eu falo que eu sou torcedor do Flamengo, vocês sabem que eu vou usar a camisa do time do Flamengo, eu vou me comportar como flamenguista, né? Eu vou ir nos jogos, eu vou saber quem é os jogadores do Flamengo. Ou seja, eu sigo a filosofia tal, eu sigo a filosofia X, eu sigo a filosofia Y, então eu vou olhar as diretrizes pedagógicas de como essa filosofia age para mim poder agir. Qual que é a minha intenção aqui? A minha intenção aqui é mostrar para você como que o Samuel Hahnemann agia nas pandemias, nas endemias, nos surtos, né? Como que ele agia frente a esses eventos epidemiológicos. Aí você vai olhar para o cara, Samuel Hahnemann, aqui também ele descreve como que são os protocolos para a intervenção dos eventos epidemiológicos para você agir. Então, se você fala que é homeopata, você segue uma diretriz pedagógica como homeopata. Quem que é o seu mestre? É Samuel Hahnemann. Então, você vai olhar para a persona Samuel Hahnemann, ver como que ele agia e tentar se espelhar na maneira dele, tá? A não ser que mesmo você faça tudo isso e faça igual Jorge Vitoucas, né? Ele seguiu as diretrizes pedagógicas de Samuel Hahnemann e acrescentou algo mais. Sankaran, ele estudou bastante Samuel Hahnemann e fez as próprias diretrizes norteadoras e tem grande sucesso, né?
No entanto, nós estamos engatinhando na homeopatia. Eu estou engatinhando, eu estou conhecendo, né? Já tem quase, não sei, talvez 2 décadas que eu estudo homeopatia, estou conhecendo a homeopatia, né? Então, eu vou olhar para o meu mestre, Samuel Hahnemann, e vou tentar agir o máximo possível, agir da forma que ele está agindo, tá? Então, aqui, a primeira intervenção que ele teve em um evento epidemiológico, estou vendo aqui que foi em 1794, bem no início, né? Bem no início dos estudos da homeopatia. Ainda ele desenvolveu muito mais ainda, ele desenvolveu a homeopatia muito mais. Nós sabemos aí pelas edições do livro do Organon. E a gente viu que para tratar a sarna, uma epidemia de sarna que estava tendo, ele usou 2 medicamentos, calcária carbônica e o sulfuro, e depois ficou um medicamento só, o epasulfur, e conseguiu com sucesso tratar a epidemia de sarna naquela população. Vai olhando, vai observando, tá? Vai observando. Logo, em seguida, aí, em 1797, teve uma epidemia, isso na Alemanha, né? Na Alemanha, teve uma epidemia de gripe que afetou 90% da população, da população alemã, né? Das quais a maioria era criança, né? A priori, foi eleito como medicamento o gênio epidêmico Ignatius Amara. Olha só, foi elegível o gênio epidêmico. Vai olhando, eu vou falar dessa palavra do início ao fim, mas lá na frente eu vou falar o que significa. Gênio epidêmico, gênio epidêmico. Gênio epidêmico aqui é uma homeopatia. Eu vou falar muito mais a fundo do que é esse gênio epidêmico, tá? Mas esse gênio epidêmico é quando a gente fala, não, essa homeopatia aqui é o gênio medicamentoso. Essa homeopatia aqui, ela vai tratar esse evento epidemiológico, seja surto, epidemia, pandemia, ou que seja, tá? Então, nessa endemia de gripe, ele elegeu o medicamento, foi eleito o medicamento Ignatia Amara, né, para tratar essa endemia. 2 meses depois, ele viu que a Ignatia Amara não estava dando muito efeito mais, daí ele elegeu outro, o ópium, e depois de 1 mês, ele elegeu outro, que era a cânfora. Eu vou ensinar para vocês como identificar um gênio epidêmico e eleger uma homeopatia ou mais, para que, isso de acordo com o que está escrito aqui, viu? Não vou falar nada que não esteja escrito aqui. Vou citar os parágrafos, tudo certinho. Então, foi eleito aí a cânfora 1 mês depois aí, né? Eleito a cânfora como gênio epidêmico e ele teve sucesso no tratamento. Só então, aí, depois, em 1799, teve aí a epidemia de escarlatina, né? A epidemia de escarlatina na Alemanha, que é muito famoso, né? O criador da homeopatia, Samuel Hahnemann, descreveu o êxito que teve ao emprego de beladona na cura e profilaxia na epidemia da escarlatina, em 1777. Aí, tem um material aí que vocês depois podem olhar, tá? Como que foi a história, como que ele descobriu isso, tá? Como que ele elegeu o gênio epidêmico da beladona para combater aí a escarlatina. Gente, e teve sucesso, e teve grande sucesso. Ele tratou essa epidemia na Alemanha, ele tratou a epidemia de escarlatina com homeopatia. Ele tratou só com homeopatia, tá? E todos que trataram com homeopatia, eles foram curados, ok? Mais tarde, aí, em 1813, teve outra epidemia aí de tifo, né? Teve aqui no Brasil também, eu vou falar como que foi, tá? Epidemia de tifo. Arrumando aqui a minhas mangas, né? Gente, na época que o Napoleão estava tomando conta ali da Europa e aí por diante,
teve uma guerra muito famosa, né? Quem sabe da história, a Guerra das Nações. Por que Guerra das Nações? Porque foi a Prússia, né? Que é a atual Alemanha, foi a Áustria, Rússia e a Suécia. Fizeram essa guerra ali porque o Napoleão Bonaparte estava dominando ali a Europa, né? Então teve essa Batalha das Nações. A Alemanha acabou com os franceses, tá? E os franceses, eles ficaram ali um bom tempo na Alemanha. Quando os franceses saíram, os franceses deixaram, aí em 1813, eles deixaram uma infestação de piolho humano, né? Pendículos humanos. E esse piolho ele estava infectado com uma bactéria, né? E a bactéria aí que transmite através da fezes do piolho, transmite aí o tifo, tá? A doença tifo. E matou bastante pessoas, tá? Aí, deixa-me ver, Samuel Hahnemann. Cadê? Samuel Hahnemann, ele estudou de acordo com os protocolos que a gente tem e que eu vou ensinar para você fazer, né? Ele elegeu o gênio epidêmico, né? Os medicamentos Brionia alba e Oceamus niger, ou esses dois, ou o Rux-Toxicodendron. Tá vendo que em alguns momentos ele elege um único medicamento como gênero epidêmico, às vezes ele elege mais de um, ou às vezes ele dá a opção, esse ou aquele, tá? Esse composto ou só esse aqui, ou esse composto ou esse composto, ou esse aqui, daí passa 2 meses, 1 mês, não, tem esse outro, vamos colocar o outro. Eu vou explicar o porquê disso, eu vou explicar. Isso é muito importante, porque vocês direto me perguntam, para dengue, o que eu uso para dengue? É regional e sazonal, tá? O que foi usado para a dengue o ano passado não serve para esse ano, assim como as vacinas, né? A doença muda, tem o vírus, ele vai transmutar para outras coisas, né? Então, muda. Embora aqui no estado de Goiás, desde 2017, eles usam o mesmo composto, o mesmo gênero epidêmico. 2017 não, mentira. Desde 2013, eles usam o mesmo composto para profilaxia e tratamento da dengue e está dando certo. Então, tem isso também, né? Tem que avaliar. Bom, nesse problema aí de tifo, né? As taxas de mortalidade, né, na alopatia era superior a 30%, né? As taxas de mortalidade, as pessoas morriam, era superior a 30%, né? Na homeopatia, lá nas mãos de Samuel Hahnemann, era 1,1%. As pessoas que tinham tifo, ia tratar só com homeopatia, morria 1,1% das pessoas que tratavam só com homeopatia. E na alopatia morriam mais de 30% das pessoas que tratavam. Na homeopatia foram 180 casos, morreram apenas 2. 2 apenas morreram, tá? Mas trataram com Samuel Hahnemann, nessa eventualidade, 180 pessoas, tá? Mais tarde, aí, em 1831, teve a epidemia de cólera. Teve aqui no Brasil também, mas primeiro nós vamos estudar lá. Em 1831, Hahnemann escreveu vários trabalhos sobre o tratamento de cólera, utilizando o tratamento inicial e também como preventivo, que era a cânfora. Ele usou a cânfora para tratar a cólera, mas também como preventivo da cólera, tá? Por que ele descobriu isso? Por causa dos sinais e dos sintomas. A cânfora, porque nesta epidemia, os sinais mais frequentes eram fissuras, prostração, dificuldade de manter-se em pé, rosto e mais cianótico e frio, sensação de queimação no estômago. E estômago
e ausência de sensação, vômitos e diarreia. Nessa fase inicial, utilizou-se, dependendo de 2 sintomas, cupro metálico, verantro albo, briônia ou ruxtoxicodendron, fósforos e fosfórico ácido. Opa, então peraí, vou ler de novo. Nesta fase inicial, utiliza, dependendo de 2 sintomas, cupro metálico, verantro albo, briônia ou ruxtoxicodendron, fósforos e fosfóricos ácido. Esse ou aqui, só que está errado aqui, eu vou corrigir. Durante as diversas epidemias, os resultados entre o tratamento homeopático e o alopático foi evidentes a favor da homeopatia. Então, pessoal, nessa epidemia de cólera que teve, em 1831, também teve muito sucesso, tá? Na homeopatia. Teve muito sucesso o tratamento homeopático. O tratamento homeopático, a intervenção homeopática nesses eventos epidemiológicos, é aonde eu, como profissional da homeopatia, é aonde eu mais tive certeza que homeopatia funciona. Eu sempre defendo homeopatia sendo uma ciência eficaz, econômica, segura, muito segura, tá? Pessoal, a gente vê que nos dados, a gente vê os dados, porque isso aqui que eu estou falando aqui, tem dados, tem documentos oficiais, que geralmente são escritos das pessoas, geralmente são documentados. Você lembra que aqui nós estamos tratando de uma ciência, que é a epidemiologia. A epidemiologia, ela guarda os documentos dos acontecimentos. O que aconteceu, qual que era o problema, quando surgiu o problema, qual que era a doença, qual que era o vetor, qual que era a doença em si, quantas pessoas morreram, quantas pessoas infectaram, de quanto tempo, né? Quantos adultos, quantas crianças, quantos se trataram com a homeopatia, Então, isso é dados do governo, entendeu? Isso é dados do governo, não é dados de uma instituição ou de outra, não, é dados do governo. Geralmente também tem relatos, né? Relatos em jornais da época, a gente pega e a gente vê. Tantas pessoas trataram com homeopatia nessa doença, tal, e existe os relatos diários ali. Então, a gente vê que não é falsificado. A gente vê que a homeopatia, ela funciona sim. A homeopatia, ela funciona. Em eventos epidemiológicos, para mim, é o lugar onde fica mais claro que a homeopatia funciona muito melhor que a alopatia. Um evento muito importante aqui também, em 1852, teve a endemia de varíola em Viena, na Áustria. E lá era proibido a homeopatia, eles tinham proibido a homeopatia lá. Daí, como eles começaram a tratar no hospital lá a varíola com a homeopatia, daí eles pegaram e decidiram a não proibir mais. Porque não tinha como, né? Era a única coisa que estava dando resultado. Isso em 1852, né? Uma epidemia de varíola em Viena, na Áustria. Tá? Bom, a varíola aí foi erradicada em 1977, né? A taxa de mortalidade na alopatia pela varíola foi de 33,3%. E a taxa de mortalidade com a homeopatia era apenas 18%, 18,5%. Então, era muito significativa, muito significativa. Gente, essa aqui foi boa. 1878, a febre amarela nos Estados Unidos. Como morreu gente nos Estados Unidos nessa febre amarela? Como morreu gente? Morreu muita gente. A febre amarela é uma doença que não possui um tratamento específico. Em 1778, ocorreu
a pior epidemia de febre amarela nos Estados Unidos já registrada. Aqui os medicamentos homeopáticos também foram utilizados para curar a doença, enquanto o tratamento alopático apresentaram uma taxa de mortalidade 15,5% e a homeopatia 6%. Ou seja, morria muito menos gente quando tratava com homeopatia. Em 1878, até ali em 1911, especificamente em 1911, né, no século XVIII para o século XIX, existiam centenas de hospitais, clínicas e aí por diante, tá? De instituições que trabalhavam com homeopatia. Hospitais homeopáticos, existiam vários hospitais homeopáticos, né? Nos Estados Unidos todo, que é um país razoavelmente grande em geografia, existiam centenas de homeopatia, centenas de hospitais e clínicas que tratavam com homeopatia. Foi em 1911 que surgiu uma situação lá em que surgiu um documento extinguindo a homeopatia, tá? Do estudo médico, falar, olha, a universidade não pode estudar mais homeopatia, né? Isso financiado pelos Rockefeller, né? Surgiu muita coisa que os médicos não poderiam estudar mais. E eles começaram a acabar com as clínicas e hospitais homeopáticos. Começaram a acabar assim, um com um, até mesmo chegar quase à proibição. Até que teve um momento já pouco tempo agora, eles colocam obrigatório escrito no medicamento homeopático escrito: este medicamento não funciona. Então, se você pegar um medicamento homeopático, você comprar nos Estados Unidos, está escrito lá: esse medicamento não funciona. Olha o absurdo que eles chegaram. Mas existiam centenas de hospitais, tá? Foram todos massacrados pelo esse sistema aí, tá? Em 1911, já agora no século XIX. Em 1918, nós temos aí a lamentável gripe espanhola. A gripe espanhola que ocorreu aí, né, em 1918, 1919. Estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial nessa altura aí, né? Uma das piores epidemias da história da humanidade. Epidemia, não. A gripe espanhola foi uma pandemia. Tá? Estimativa aí que mataram mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. 655 mil só nos Estados Unidos. Foi eleito, depois de um estudo, né? Foi eleito o gênero epidêmico Arsênico album, olha só, Arsênico album, Brionia alba, Baptisia tricotória, Eupatório perforato e Geossêmio sempervirens. Esse eram os medicamentos que trataram a gripe espanhola, tá? Isso no mundo. Os 30 médicos homeopatas de Connecticut, eu não sei falar esse nome desse lugar, relataram um total de 6.602 casos tratados, com um total de mortes totalizando apenas 55, que é uma taxa de mortalidade de menos de 1%. Ou seja, na gripe espanhola, quem tratava com a homeopatia tinha aí a possibilidade aí 99% de ser salvo, né? Apenas 1% morreu, né? Quem tratou. Mais recentemente, a nível mundial, nós temos aí em 2007, olha só, 2007 é bem recente. Gente,
Eu estou apenas dando uma pincelada em alguns, já tem quase 50 minutos de aula. Estou dando pincelada apenas em alguns fatores, apenas em algumas intervenções. Existiram várias outras. Existiram várias. Todos tiveram grande sucesso. Na Inglaterra, nossa, o que já teve de intervenção de homeopatas em epidemias na Inglaterra, ixi, na França, então, né, especificamente ali naqueles países, e teve grande sucesso. Os ingleses não gostam de homeopatia. É engraçado que eles admiram e protegem muito a família real, né? Mas a família real, eles tratam apenas com homeopatia. Eles não pegam, né? Admiram a pessoa, mas não faz o que a pessoa faz. Inclusive o rei Charles agora teve um diagnóstico de câncer, né? Ele falou que não ia fazer quimioterapia. Ele falou que ia tratar aí com um tratamento alternativo, né? E nós sabemos que o principal tratamento da família real da Inglaterra é a homeopatia. Nós sabemos disso. A Rainha Elizabeth tratava com homeopatia, né? Não posso dizer que ela tratava só com homeopatia, mas o principal carro-chefe da família real britânica, nós sabemos que é a homeopatia. Tem um médico homeopata específico para a família real. Em 2007, teve aquele caso de chikungunya, né? Aqui no Brasil, teve em vários lugares do mundo, mas na Índia, né? A Índia, ela é um dos países que tem mais desenvolvido o sistema de homeopatia. É um dos países mais desenvolvidos, tá? Inclusive, eu ouvi falar, não sei, nunca fui lá, mas eu ouvi falar que tem um Ministério da Homeopatia. Tem o Ministério da Saúde e o Ministério da Homeopatia, tá? Porque eles resolvem muita coisa, tem muito hospital homeopático. Produção de homeopática. Você está procurando homeopatia, não acha? Procura lá. E hoje você compra pela internet qualquer coisa, em qualquer parte do mundo, chega na sua casa. Então, tem aí a Índia, né, como referência nos estudos, no estudo e nas práticas de homeopatia. Então, aí em 2007, apareceu aí essa epidemia da chikungunya, né? E teve um grande estudo, um estudo sério lá, e foi eleito o gênero epidêmico Bryonia alba para prevenção e tratamento da chikungunya. 73% do grupo, eles fizeram um estudo sério, tá? Com um grupo placebo e com um grupo aí tomando homeopatias de verdade. A gente chama esse estudo científico, é um estudo científico, tá? Com base científica, tudo certinho, né? A gente chama de duplo cego. Estudo duplo cego. É um estudo mais sério que tem. A técnica é muito reconhecida. É um estudo muito sério. No grupo onde eles receberam o medicamento placebo, 73% da pessoa desenvolveu a doença da chikungunya. No grupo que tomou a homeopatia, apenas 17% desse grupo que tomou a homeopatia, apenas 17% desenvolveu a doença da chikungunya. Como é que é isso? Como é que é isso? Duplo cego. Você pega um exemplo, você pega um número específico de pessoas, você faz o cadastro das pessoas e fala, vocês vão fazer tal. Nós vamos dar o medicamento para vocês, tal. Você não fala para a pessoa, mas você divide aquele grupo em dois. Em um, você dá apenas uma aguinha, um medicamento placebo. E no outro, você dá o medicamento de estudo. Mas você não fala para a pessoa. E nem fala para quem está dando para a pessoa. Apenas quem está organizando a pesquisa que sabe. Então, quem toma não sabe o que está tomando, pensa que é a homeopatia, não sabe se é a homeopatia, se não sabe se é o placebo, e quem está ministrando também não sabe, tá? Só quem vai saber é quem está organizando, para que não tenha nenhum tipo de influência, tá? Para que não tenha nenhum tipo de sugestão. É um dos estudos aí mais sério aí na área da ciência,
tá? Na ciência científica mesmo, dos dados científicos. E nós percebemos aí que o grupo que tomou o placebo, 73% do grupo desenvolveu a doença e 17% do grupo que tomou a homeopatia mesmo que desenvolveu a doença. Isso é muito significativo. Gente, em momentos epidemiológicos é que nós confirmamos que a homeopatia funciona. O resto é balela. O resto é resto. O pessoal pode falar o que for, mas você pega esses estudos sérios de médicos, de farmacêuticos, enfermeiros, toda uma equipe epidemiológica estudando aí com a homeopatia e você vê os resultados, não tem como falar que não é uma ciência, não tem como falar que é placebo, não tem como falar, gente. É ciência. É ciência, né? Agora, nós vamos pegar aqui, já nós estamos avançados, pode sentar aí, pode descansar, que tem aula ainda pela frente, hein? Tem aula pela frente. Mas todos esses dados aí que eu estou mostrando para vocês, mais adiante nós vamos precisar dele, tá? Então, vai prestando atenção. A febre amarela no Brasil, agora eu vou falar alguns eventos epidemiológicos que nós tivemos no Brasil. Obviamente, que eu vou falar apenas uns 3, 4 aqui. Mas, meu amigo, nós tivemos vários, tá? Um deles, nós tivemos vários médicos, farmacêuticos, a turma de kardecista, espírita kardecista, fizeram várias intervenções homeopáticas no Brasil aí durante a história aí, tá? Durante a gripe espanhola, né, em 1818, 19, nós temos... Foi 1818 mesmo? Eu até esqueci. Foi em 1900, meu Deus me livre, já estou meio perdidão. 1918 e 1919 também teve aqui no Brasil. Teve um grande médico homeopata que entrou para a história do Brasil. Ele foi escolhido pelo Ministério da Saúde da época. O Alberto Siebra, que tinha um laboratório homeopático aqui no Brasil na época, Alberto Siebra. E ele fez um gênio epidêmico, e ele desenvolveu um nosódio, da própria doença, tá? Um nosódio da própria doença aí, da gripe espanhola. E esse medicamento ficou muito famoso. O ministro da Saúde da época apostou todas as cartas nesse medicamento. Esse medicamento chamava gripina. Gripina era um medicamento aí feito pelo doutor Alberto Siebra, aí pelo laboratório Siebra, né? Um laboratório muito famoso de homeopatia da época. Tem, em outros momentos também, né? Tem aí depois vocês podem procurar, chama Homeopatia como Recursos Terapêuticos para a Gripe Espanhola, tá? Foi um grupo que não é de médico, que não é da área da saúde, mas um grupo kardecista que fez esse movimento no Amazonas, em Manaus, Amazonas. Um grupo kardecista, foi os primeiros kardecistas, né, que tiveram lá em Manaus, Amazonas. Eles levaram a homeopatia e fizeram um trabalho espetacular durante a gripe espanhola. A religião espírita kardecista, que eu estou falando, parece que tem várias, né? Mas a kardecista, ela é intimamente ligada com a história da homeopatia no Brasil. No Brasil, os centros espíritas sempre tinham algum laboratório, algum consultório homeopático aí ao longo da história. Eles ajudaram a divulgar muito a homeopatia, para as pessoas conhecerem o tratamento homeopático
a maior parte conheceram, dos antigos, né? A maior parte conheceram aí em centros espíritas, em que eles sempre tinham um laboratório homeopático, eles sempre tinham os consultórios homeopáticos que atendia a população de nível geral. Nós temos aqui no Brasil, né, o Centro de Estudo e Pesquisa Homeopática em Petrópolis. Gente, se você é homeopata e não conhece, procure conhecer. Instituto Roberto Costa. Instituto Roberto Costa. O médico Roberto Costa morreu em 1997. 1997, eu acho que foi, não lembro. Só sei que o cara, na década de 70, olha só, o cara na década de 70, brasileiro, de Petrópolis, o cara na década de 70, ele fez uma pesquisa do nosódio do Trypanosoma crucis. Ele pegou vários ratos, que até pouco tempo era permitido, hoje em dia não é permitido mais, né? As leis aí que está tendo, de um tempo para cá não é mais permitido. Ele fez vários grupos de ratos, né? E infectou infectou assim, ele colocou o rato, os camundongos de pesquisa, ele expôs esses ratos, né, a infecção, né, a contaminação aí do Trypanosoma crucis. Trypanosoma crucis é o agente aí que dá a doença, né, de Chagas. E ele fez um grupo controle, ele fez um grupo em que não recebeu a homeopatia, ele fez um grupo controle, que é o grupo que dá o medicamento dos normais, os medicamentos usuais para esse tratamento. Ele fez um outro grupo em que não deu nada para esse grupo, e ele fez um terceiro grupo em que ele tratou esses camundongos com o medicamento, o nosódio, o medicamento homeopático, nosódio, do Trypanosoma crucis. E ele viu que o grupo em que recebeu, que não teve nenhum tipo de medicamento, eles todos foram contaminados. O grupo controle também foi contaminado. Só o grupo que fez o tratamento preventivo homeopático com o nosódio, ele não foi contaminado. Ele até escreveu, na época, um artigo científico, foi muito bem aceito pela comunidade francesa. Gente, os franceses, para ele aceitar estudo de outro local, os franceses, eles são bem, né? Deixa quieto. Mas, para eles aceitarem, e até ganhou um prêmio de reconhecimento, né, pelo estudo, gente, foi um mega de um estudo. Esse estudo foi revolucionário. Então, vale a pena você conhecer o Instituto, tá? Hoje em dia está na diretoria um dos alunos do Roberto Costa, do Dr. Roberto Costa. Mas o Roberto Costa, ele fez intervenções epidemiológicas em vários lugares, inclusive em Joinville, Santa Catarina, em vários lugares, a convite do Ministério da Saúde. Ele fez em vários, usando os nosódios homeopáticos, né? Os nosódios vivos. Hoje em dia, um aluno dele, eu tive o prazer de conhecer, de pegar na mão dele, há tempo atrás, Dr. Little, homem sensacional, umidade, o cara humilde, o cara gente boa pra caramba, médico homeopata que está aí, nessa seara, né? Dando continuidade aí ao trabalho do Roberto Costa. Então, olha, tivemos a febre amarela em 1952. O gênero epidêmico era Verantro album. Medicamento escolhido para tratar era o Verantro album. Teve aí uma estatística aí, atendimentos relevaram taxa de mortalidade de 20% para os doentes tratados com homeopatia. Quem tratava com homeopatia, 20% das pessoas morriam. E quem tratava com alopatia, 60% a 80% das pessoas morriam. Febre amarela. Aí, 1852, tá? Em 1855,
cólera, endemia de cólera, tá? Começou no Pará, em 1855, e em Recife, em 1849. Foi eleito gênero epidêmico, medicamento verantro albo, crupo metálico arsênico albo, tá? Em tifo, em 1925, teve a epidemia de tifo. Teve um tratamento aí muito significativo, né? Pelo doutor aí Murilo Soares da Cunha, que atuou na epidemia de tifo. Com o gênero epidêmico, permitiu que mais de 60 pessoas saudáveis, cuidadoras dos seus doentes, não adquirissem a moléstia. Em 1974, meningite. Nossa, esse caso aqui foi muito bom, mas não vou apegar ele não, porque nós temos que passar, né? 1974. Foi até 1973 a 1977, mas especificamente 1974, né? Teve aí a intervenção homeopática, tá? Teve a intervenção homeopática aí nesse caso. Em 2019, teve várias intervenções de vários homeopatas, instituições ou pessoas, civil, CPF, né? Que homeopatas que fizeram várias intervenções na pandemia da Covid. Mas, no entanto, a que mais foi estudada e mais divulgaram o estudo foi esse em Duque de Caxias, né? Eles fizeram um estudo ali apenas com as pessoas que trabalhavam na instituição, tá? Eram 74 funcionários. Eles avaliaram e foi eleito o gênero epidêmico aí, um complexo homeopático, né? De Brionia alba, China officinalis, Metallum album, todos em CH30, tá? Mas não foi com a população em geral, foi apenas os funcionários aí do Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher, né? Isso em Duque de Caxias, tá? Duque de Caxias. Deixa eu ver. E teve aí. Notou-se que 78,4% dos funcionários realizaram o teste laboratorial para Covid com resultados positivos e apenas 9,5% em que mais da metade dos participantes, 57,1%, não manifestaram seus sintomas, tá? Ou seja, maior parte das pessoas não pegaram a Covid, que fizeram esse tratamento aí, né? Não pegaram a Covid. E quem manifestou a doença, quem teve a doença, não teve nenhuma complicação, né? Deu positivo, fazer o teste, dava positivo, mas a pessoa estava bem, né? Ou seja, ela estava resistente ao vírus da Covid, tá? Então, essa aí foi algumas relatos de como eles têm a intervenção, de como as pessoas fizeram a intervenção como homeopata, a intervenção homeopática, nesses eventos epidemiológicos, tá? Em gripe espanhola, em meningite, em tifo, febre amarela, gripe espanhola, que mais? Eu acho que eu até repeti alguns aqui, né, na minha cabeça. Então, por que eu falei isso para vocês? Vocês viram que eles elegem um gênero epidêmico para todo mundo, eles elegem um gênero epidêmico. O que é esse gênero epidêmico em que eu falei? O tempo todo eu falei, foi eleito o gênero epidêmico, tal composto, ou tal medicamento, ou esse medicamento, ou aquele foi eleito para tratar aquele evento epidemiológico, né? Então eu falei o tempo todo isso, né? Vocês viram? E vocês viram que foi nas mais diversas eventualidades, desde o século 17 até agora, em 2019, né? Por surtos, endemias,
pandemias, epidemias, você viu que tudo funciona. Eu dei a prova aqui para vocês. Tudo funcionou, né? Funcionaram em surtos, né? Dos piolhos lá, do piolho humano, né? Do tifo. Em pandemia do Covid-19, funcionou. Gente, funciona. Isso é maravilhoso, tá? Agora eu vou ensinar para vocês o que é esse gênio epidêmico e como vocês devem identificar esse gênio epidêmico para tratar cada evento epidemiológico, né? Vamos lá. Vou definir o que é gênio. Se a gente olhar lá no dicionário Aurélio, olha, gênio. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra significa espírito benéfico ou maléfico, que segundo os antigos presidiam o destino de cada pessoa nas cidades em determinados lugares. Eram responsáveis por desencadear certos acontecimentos. Gênio, no nosso caso aqui, não é o espírito em si, mas é uma entidade. É uma entidade que pode ser uma entidade. No caso, não é uma entidade pessoa, não é uma entidade espírito, mas é uma entidade, como que eu posso dizer? Uma personificação daquele acontecimento. Vamos lá, vou explicar direito. Quando eles falam entidade sem fins lucrativos, eles não estão falando de uma personalidade, eles não estão falando de uma pessoa. Entidade aqui é uma instituição, Essa entidade aqui, esse gênio epidêmico, esse gênio é algo que traz algum acontecimento. Difícil isso, né? Mas vamos lá. Gênio é algo que traz um acontecimento, bom ou ruim. No caso aqui, Samuel Hahnemann usa a palavra gênio. Gênio é algo que vem trazer algo. É algo que vem trazer um acontecimento. Que acontecimento é esse? No caso, é um medicamento homeopático, gênio, medicamentoso. É um medicamento que vai promover a saúde daquela população doente, que vai provocar, que vai trazer a saúde àquela população doente. E isso significa gênio medicamentoso. Tem muito mais, eu estou só falando do conceito. Tem muito mais aí para trabalhar, tá? Estou falando apenas do conceito, tá? Epidêmico, nós já estudamos, né? No início lá, a gente já falou um pouquinho, né? Mas é definido como relativo de caráter epidêmico. Epidemia é uma doença que surge rapidamente em um local e ataca simultaneamente um grande número de pessoas, né? Então, gênero epidêmico é quando tem uma entidade ali, uma entidade no sentido de algo que vai trazer um acontecimento. Que acontecimento é esse? O tratamento para aquilo ali. Algo que vai trazer o acontecimento. O acontecimento é a saúde do corpo e a saúde daquela população, né? Então, isso aí é um gênero epidêmico. Não precisa entrar muito nisso aí não, tá? Se tá dando nó na sua cabeça, não precisa. Tanto é que eu nem vou aprofundar nisso, porque não é o foco a gente ser filólogo. Filólogo é o profissional que estuda a fundo a origem da palavra. Então, existe uma profissão para isso, para vocês verem a complexidade do estudo de algumas palavras, né? Pessoal, então, gênero epidêmico é quando a gente encontra, né, uma entidade ali que é o medicamento que vai tratar aquela população. Aqui é a nossa Bíblia. Como homeopata, aqui é a nossa Bíblia, tá? O moderno organon da arte de curar, de Samuel Hahnemann. Se você quer ser homeopata, tem que estudar isso aqui, tá? Não existe. Você pode ser odonto, nutricionista, farmacêutico, veterinário, médico, qualquer área que for estudar homeopatia,
tem aqui, né? Ah, não, mas eu não vou atender, não. Eu vou só manipular medicamento. Eu sou farmacêutico, eu vou só manipular os medicamentos. Tem que estudar. Não tem jeito, tem que estudar isso aqui. Ah, não, eu sou da área da enfermagem, mas eu quero trabalhar com homeopatia. Aqui, tem que estudar, não tem jeito. Aqui, eles são divididos por parágrafo, né? Os livros são divididos por capítulos. Esse aqui é livro, ele é dividido por parágrafo. No parágrafo 81, ele fala: Hahnemann afirma que as epidemias de uma mesma patologia, ele nunca retorna à mesma forma. Olha só, nunca retorna à mesma forma, deferindo o seu curso em vários de seus sintomas mais notáveis. Eu vou ler aqui Y do jeitinho que tá? Cada epidemia isolada tem um caráter peculiar, uniforme e particular, comum a todos os indivíduos, afetando, e quando esse caráter se encontra no conjunto característico de dois sintomas comuns a todos, devemos trilhar o caminho da descoberta do homeopático, do medicamento específico, adequado para todos os casos, ou que, portanto, sejam praticamente eficazes a todos os pacientes que gozam da razoável saúde antes da epidemia, ou seja, que não sofrem cronicamente com a psora. Aqui nesse parágrafo, ele está falando que nós devemos olhar a característica daqueles sintomas mais comuns daquela população. A população ali está com dengue, tem uma endemia de dengue. Eu vou olhar quais os sintomas, isso para descobrir o gênero epidêmico, para descobrir qual que é o medicamento que eu vou usar ali naquela pandemia. Eu vou olhar quais são os sinais e os sintomas mais comuns a todos, tá? Isso é no parágrafo 81. Agora, pulando aí já para o parágrafo 98 ao 103, gente, o parágrafo 100 é o parágrafo assim mais... Nossa, agora eu entendi. Então depois vocês dão uma olhadinha, é importante, tá? Principalmente o parágrafo 98 ao 103, tá? Que o parágrafo 98 ao 103, ele é mais específico, tá? Para o protocolo, para você encontrar o gênero epidêmico. Ele fala o protocolo certinho para você encontrar o gênero epidêmico, do parágrafo 98 ao parágrafo 103, tá? Olha só, então, isso é o protocolo. Presta atenção no protocolo para como você vai fazer para fazer a intervenção como homeopata nos eventos epidemiológicos, seja surto, pandemia, endemia, ou que seja. Olha, o homeopata ele deverá, então, anotar esquematicamente todos os sintomas presentes no caso, incluindo os mencionados em cada caso. Portanto, considerar esses sintomas em conjunto apresentará um quadro de seus comportamentos específicos. Somos orientados a criar uma tabela mostrando a frequência de cada sintoma e o número de casos que apresenta, para que possamos descobrir as características básicas da epidemia. Ou seja, o objetivo é descobrir a característica básica de cada epidemia. Cada epidemia, cada doença tem uma característica básica. Cada surto tem uma característica básica. Cada endemia, cada pandemia tem uma característica básica. Qual que era a característica básica da Covid-19? Qual que era? Sempre era a mesma, né? Vocês lembram de as pessoas que entubavam, tinham problema respiratório, problema com embolia pulmonar, né? A segunda coisa é que o médico deverá ver
como a doença afeta cada pessoa e comunidade. Saber como a doença afeta as pessoas e a comunidade em geral, né? Com um único paciente apresentando todos os sintomas e também poderá haver os aspectos gerais específicos dessa epidemia. Dependendo da natureza da doença, são observados sintomas característicos, sintomas raros, estranhos e peculiares. Agora, a hora de descobrir mais medicamentos, quais os medicamentos mais relevantes para esta epidemia em geral. Se você não entendeu, eu vou explicar aqui agora. Vou explicar com as minhas próprias palavras, daí você vai entender. Porque realmente é uma linguagem complicadinha. Vamos lá. O que ele está falando aqui? Você, como homeopata, está em uma epidemia, está numa pandemia, está num surto. O que você vai fazer? Você vai pegar os principais sinais e sintomas, não os genéricos. Os genéricos, os principais sinais e sintomas, os genéricos não importa pra gente, não importa. O que é esse sintoma genérico? Dor de cabeça, não, é genérico, não importa, não importa. Diarreia, não, também não importa. Agora, como que é a característica dessa diarreia? Como é a característica dessa dor de cabeça? Daí sim, é um sintoma peculiar, tá? É um sintoma raro, único ali, entendeu? Então, não pegar os sintomas genéricos, pegar os sintomas peculiares, né? Então, você vai pegar os sintomas não só de uma pessoa, mas do maior grupo possível. Delimitando geograficamente falando, você primeiramente vai delimitar ali um espaço geográfico, tá? Então, eu vou pegar os sinais, os sintomas apenas do bairro tal, ou apenas da cidade tal, ou apenas desse vilarejo, ou apenas desse município, entendeu? Você vai olhar o maior número de pessoas possíveis, fazendo uma tabela sobre quais são os sintomas e, como que fala a palavra certa? Não só os sintomas, o número de casos apresentados e a frequência em que os sintomas aparecem. Mais, menos, né? Daí, você vai pegar esses sintomas, e vai ver nesses sintomas, em todos os sintomas mais frequentes que tiveram, qual é o medicamento homeopático que cobre esses sintomas? Quais são? De como você vai saber disso? Através da matéria médica homeopática. Tem o conhecimento da matéria médica homeopática. Quem é meu aluno é expertise em matéria médica homeopática. Não tem como. Com esses estudos aqui, ó, mais de 100 matérias médicas homeopáticas, muito bem sistematizada, né? Muito bem sistematizada. Consegue encontrar o medicamento homeopático, o gênero epidêmico, tranquilamente. Então, pessoal, você vai delimitar geograficamente um espaço e você vai perguntar o maior número de pessoas ali, os sinais e os sintomas daquela doença, daquela epidemia, daquela pandemia, daquele surto, que seja. E você vai pegar esses sinais, esses sintomas e vai eleger um gênero epidêmico. Você vai descobrir na matéria médica homeopática qual é uma ou mais homeopatias, 2 ou 3 homeopatias, ou que seja, ou talvez até mais, que vai cobrir esses sintomas, cobrir os sinais e os sintomas apresentados pela população. É basicamente o que a gente faz, mas aqui a gente não olha só o indivíduo, a gente olha o comunitário, porque epidemiologia é estudo da saúde coletiva. Você vai colocar agora na sua cabeça estudo da saúde coletiva. Então, é dessa maneira, é esse que é o protocolo para você eleger um gênero medicamentoso, um gênero epidêmico que vai tratar aquela população. Esse gênero medicamentoso, ele serve tanto, isso eu estou falando baseado em todos os eventos epidemiológicos que foram tratados com a homeopatia. Esse gênero epidêmico, ele vai ser, o gênero medicamentoso, ele vai tratar tanto profilaxia,
profilaxia como o tratamento, tá? Ele vai servir para você não pegar a doença, mas se pegar, pegar de uma forma mais leve, que não vai te prejudicar, né? Que não vai te abater. E caso você pegue, você pode usar o mesmo medicamento para tratar, para se curar, entendeu? Em todos os casos, desde lá do início, que Samuel Hahnemann do século XVII, até agora, em 2019, é feito dessa maneira. 2019, que é onde aí teve a experiência aí da Covid, né? Isso documentalmente falando, os documentos mostram que foram assim. Então, você vai ter um gênero epidêmico e ele vai servir tanto para profilaxia quanto para tratamento. Hoje em dia nós vemos que, geralmente, eles colocam uma homeopatia para profilaxia, elege um gênero epidêmico para profilaxia e elegem outro gênero epidêmico para o tratamento, tá? Mas nós vimos aí ao longo da história que é o mesmo. Não sei o que mudou, mas está funcionando, ok, está funcionando ok. Quem sou eu para criticar o trabalho aí dos homeopatas sérios? Tem muito homeopata, muito sério aí, tá? Equipes de homeopatas seríssimo. Eu não estou criticando. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão, né? Mas é bom a gente olhar o que aconteceu durante a história, o que acontece agora, para a gente poder avaliar o que é o melhor, né? Então, nesse outro ponto aqui, eu quero falar dessa perda da individualidade nos eventos epidemiológicos. A meu ver, agora estou falando, eu, Eduardo, não é baseado no Organon, não é baseado no estudo nem no outro. A meu ver, em dois momentos específicos da pessoa, o homeopata deve esquecer o simílimo, né? Bom, a homeopatia é uma ciência que a característica dela principal é valorizar o indivíduo sendo único, né? Mas em dois casos nós negligenciamos, não vou usar a palavra negligenciar, vou usar a palavra, a gente não adota o simílimo, não adota essa individualidade, a gente parte para a coletividade. O primeiro é que está muito claro aí, é em situações epidemiológicas, em situações em que tem surtos, tem epidemias, pandemias, né? Endemias. Então, como eu já te falei, a gente olha na comunidade geral e elege um gênero epidêmico. Está bem claro isso, né? Outro momento muito específico para mim, na minha cabeça, em que a pessoa perde a individualidade homeopática, a gente não trata como simílimo, é em acidentes, em catástrofes coletivas ou individuais. Coletivas, em catástrofes onde tal região foi afetada com um tsunami, com um terremoto, com alguma catástrofe. Você não vai ali individualizar o caso para perguntar, para escolher um simílimo da pessoa, não. Você vai eleger um medicamento ali para que ele possa centrar a vida dele e vencer aquele trauma e ter alguma reação para se ajudar e ajudar a comunidade em geral. Deslizamento de terra que teve em Petrópolis, né? Não vai individualizar ali a pessoa, sair consultando cada pessoa ali no meio daquele caos. Não, a gente elege um medicamento arnica montana, dá para todo mundo, né? Ali coletivo mesmo, e é isso, tá? Não tem a individualidade. E as pessoas, e essa arnica montana, ela vai ajudar a pessoa a vencer aquele trauma e ter a ação, porque naquele momento você não pode entrar em desespero, você tem que ter ação para ajudar as pessoas e recolher tudo, limpar, organizar, enterrar os mortos, cuidar dos acidentados, desenterrar quem foi soterrado, né? Tirar as crianças, recolher as crianças, encontrar as crianças com os pais, com os familiares, organizar as coisas, né? Você não pode simplesmente surtar, porque você vai ser apenas mais um dando trabalho, né?
Óbvio, você tem todo o direito, mas a homeopatia está para dar apoio à população, nas catástrofes também, né? É um evento epidemiológico também, essas catástrofes, ok? Então, aqui nós partimos agora para os finalmente. Nossa, agora eu vou falar da minha experiência. A minha experiência é a experiência que teve no estado de Goiás, o estado que eu nasci. Exemplo, um grande exemplo de intervenção dos homeopatas, uma grande intervenção que teve dos homeopatas em momentos epidemiológicos, né? Exemplo de intervenção homeopática na epidemia de dengue no estado de Goiás. Isso começou em 2013, tá? Na Secretaria de Saúde do estado de Goiás, trabalho em conjunto com as secretarias municipais de saúde, com o apoio do Ministério da Saúde, né? Teve um apoio do Ministério da Saúde, quem bancou isso tudo foi o SUS, tá? Foi realizado uma profilaxia para a dengue com os medicamentos homeopáticos em mais de 80 cidades goianas. No estado de Goiás, nós temos 246 municípios. Bom, na época, a Secretaria de Saúde do estado de Goiás, ele falou, olha, nós temos com uma endemia, numa situação endêmica, né, da dengue. Dengue está matando muita gente, estamos tendo muito problema, né, gastando muito dinheiro, recursos e não está resolvendo. Uma das propostas, não foi a única, foi apenas mais uma proposta, é fazer a profilaxia e o tratamento com homeopatia. Então, a Secretaria de Saúde do Estado, ele fez a proposta para todos os municípios, né? Os municípios, eles deveriam adquirir os medicamentos homeopáticos e quem produziu os medicamentos homeopáticos foram o Hospital de Medicina Alternativa, tá? Apenas 80 municípios, dos 246 municípios, apenas 80 aderiram. Eu achei até bom, porque a gente teve a oportunidade de ver os municípios que aderiram ao tratamento homeopático, o resultado, e o resultado dos que não aderiram ao tratamento homeopático, tá? E foram escandalosamente diferentes, tá? Olha, a campanha de homeopatia contra a dengue, promovida pelo Hospital de Medicina Alternativa, a unidade da Secretaria de Estado de Saúde iniciou a intervenção em todo o estado de Goiás. Em 2013, isso foi em 2013, após a diretoria do Hospital de Medicina Alternativa definir o gênero epidêmico. Como que eles definiram o gênero epidêmico? Olha só, a ousadia, eu adoro essas pessoas ousadas. Teve uma equipe maravilhosa, inclusive conheci as pessoas partes dessa equipe, uma delas é o Dr. Danilo. Dr. Danilo, ele é homeopata e uma referência em medicina ayurvédica. O cara é muito bom, ele estudou com os indianos. Inclusive, quem fundou esse hospital de medicina alternativa aqui foram uns médicos indianos que vieram só para fazer isso. Graças a Deus, aqui no estado de Goiás, nós temos apesar de tudo, nós temos uma intervenção da homeopatia, dos tratamentos alternativos como um todo, os tratamentos integrativos como um todo, muito bem, nós estamos muito bem representados. Então, eles determinaram no estado, ou seja, geograficamente falando, no estado de Goiás, eles juntaram e fizeram uma pesquisa, maior número de possíveis de paciente, e viram quais eram os sinais, os sintomas da dengue.
quais eram os sinais e os sintomas da dengue. E aqui no estado de Goiás foi definido que o gênero epidêmico era crotalos horridos, fósforos e Eupatorium perfoliatum. Esses 3 medicamentos, né? Esses 3 medicamentos cobriam os sinais e os sintomas descritos pelas pessoas goianas com dengue. Ah, não, então esse mesmo serve lá para São Paulo? Não, não serve, gente, não serve. Esse mesmo serve lá para o Rio Grande do Sul? Não, não serve. O do Rio Grande do Sul, o gênero epidêmico do Rio Grande do Sul, serve para Goiás? Não serve. Cada região deve, não falo nem cada estado, mas cada região, às vezes a região é escolhida por cidade. Quanto mais específico, melhor é. Pode também ter um gênero epidêmico a nível nacional. Muito difícil, o Brasil é muito grande. Vai ter características da mesma doença, muito discrepante uma da outra, né? Eu lembro que quando teve a pandemia da Covid, algumas características maiores era a perda do olfato, outros lugares uma diarreia, outros lugares problemas respiratórios. Aqui no estado de Goiás mesmo, eu peguei 3 vezes Covid trabalhando em hospitais, né? Trabalhando diretamente, eu trabalhei na época da Covid, eu trabalhei no pronto-socorro da Covid. De madrugada, eu trabalhava na UTI da Covid, entendeu? Então, eu peguei Covid 3 vezes trabalhando, e nenhuma eu tive problemas respiratórios. Nenhuma. Tive perda de paladar, tive diarreia, tive febre, dores no corpo, né? Ao contrário de outras pessoas em outros lugares. Tá vendo? É a característica do gênero epidêmico. Essa é a característica do gênero epidêmico. Então, o gênero epidêmico aqui do estado de Goiás, em 2013, foi determinado esses 3 medicamentos: crotalos horridos, fósforos e Eupatorium perfoliatum. Mas, se quiser usar em outros estados esses mesmos medicamentos, tudo bem, tá? Tudo bem. Mas não é assim que foi ensinado, né? Não foi assim que ensinado. Olha só, esse aqui eu participei, eu participei, inclusive fiz alguns, inclusive teve o simpósio, teve um evento do Hospital de Medicina Alternativo e eu apresentei um banner, eu apresentei desde 2013, sempre tem a intervenção. Nós estamos se eu não me engano, na 20ª edição. Em 2013 foi a primeira edição. Às vezes tem em um ano só, às vezes tem mais de uma edição dessa intervenção. Às vezes tem um ano inteiro, 2 anos, que tem uma edição só, entendeu? Então, somente em 2013, foram distribuídas em Goiás mais de 7 milhões de doses do medicamento homeopático. Mais de 7 milhões. Isso foi porque apenas 80 municípios aderiram ao programa, né? O equivalente a 23.500 vidros. Ele explica que não há efeitos adversos ou efeitos colaterais. Gente, só em 2013 foi distribuído mais de 17 milhões de doses do medicamento homeopático, né? Era um composto. Quem produzia esses medicamentos homeopáticos? A própria farmácia do Hospital de Medicina Alternativa. Daí ficou assim. O Ministério, a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás falou, quem quiser aderir, adere ao programa. Nós não vamos obrigar. Então, dos 246, apenas 80 municípios aderiram ao programa. Ele teve grande sucesso. Eu não estou com os dados aqui, mas gostaria de mostrar os dados. Mas teve, assim, mais de 70% de satisfação dos municípios que aderiram ao programa. Mais de 70%
diminuíram os casos de dengue. Os casos de dengue foram diminuídos mais de 70%. Em alguns municípios mais, em outros menos. Mas eu me lembro mais ou menos aí que foi mais de 70%, cada um com os seus municípios. E nesse ano específico, quem não aderiu ao programa, né, da homeopatia, teve mais dengue do que os outros anos, lamentavelmente. Foi um ano terrível esse 2013, tá? Quem aderisse ao programa, as secretarias municipais de saúde que poderia aderir ao programa, eu me lembro muito bem. Um vidrinho de 30 ml, a Secretaria de Saúde tinha que comprar. A Secretaria de Saúde tinha que comprar. Não era de graça, não. Era de graça para a população. Mas quem bancava era a Secretaria de Saúde. Era R$1,60. Um vidrinho de homeopatia de 30 ml com composto homeopático que o Hospital de Medicina Alternativa vendia. Gente, um vidrinho, e eu me lembro muito bem, era 2 ou 3 gotas, era uma dose. Pingava diretamente na boca ou dava nos copinhos de café, aqueles copinhos descartáveis, pequenininho, colocava uma aguinha, pingava 2 ou 3 gotinhas. Gente, por isso que foi aí, com uma certa facilidade, distribuído 7 milhões de doses. 7 milhões de doses apenas em 2013. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Mas a homeopatia é muito eficiente, é muito econômica e é muito acessível à população. Gente, R$1,60, um vidrinho de 30 ml, com 2 ou 3 gotinhas para cada pessoa, você vai imunizar aí quantas pessoas? 200, 300? Umas 200 a 300 pessoas, né? É muita coisa, vale a pena. Então, resumindo e concluindo, o homeopata competente, ele sabe, e eu ensinei nesse vídeo aqui enorme hoje, ele sabe muito bem interferir na população, interferir nos eventos epidemiológicos, seja surto, endemia, epidemia ou na pandemia. Ele vai delimitar uma região geográfica e ele vai eleger um gênero epidêmico, um gênero medicamentoso. Esse gênero medicamentoso ele pode ser uma homeopatia ou ele pode ser um composto de homeopatias. Várias homeopatias, 2, 3, 4 homeopatias. E ele vai pegar esse medicamento. Pelo que a gente viu ao longo da história, o mesmo medicamento ele pode ser profilático, inclusive esse aqui no estado de Goiás é o mesmo e ele é usado na profilaxia e no tratamento. Na profilaxia e no tratamento é o mesmo medicamento homeopático. Tem lugares que elegem o medicamento homeopático um composto para a profilaxia e outro para o tratamento. Tá certo também. Então é isso, pessoal. Hoje, vocês não vão mais depender de protocolos de tratamentos de pandemia, surto, endemia de outras pessoas. Você mesmo vai fazer da sua região. Eu estou colocando, agora eu vou dar uma de mineiro, estou colocando a faca e o queijo na mão. Se você não quiser comer, aí o problema é seu, meu amigo. Porque agora só falta eu partir o queijo, mastigar e colocar na sua boca. Eu ensinei, ainda estou disponibilizando o e-book aqui, completíssimo, de tudo que você precisa saber para colocar em prática que eu ensinei, né? Baseado no Organon. Nada que eu falei aqui eu estou inventando. Não estou inventando, tá aqui, ó, baseado aqui. Falei os parágrafos, tudo certinho. Vai lá depois e lê. Então é assim que funciona. 1h43 de aula. Mas agora você sabe, você tem certeza como que você vai fazer. Você vai cuidar da sua família, você vai cuidar do seu bairro, você vai cuidar da sua região. Você, tá?
aptamente capaz de cuidar da sua família em qualquer evento epidemiológico. Meus parabéns. Sucesso aí a todos. Vou finalizando por aqui. Estou muito feliz.